você fala em empresas, a gente está falando de uma generalização enorme, né? Muitas vezes as pessoas têm percepções sobre o mundo empresarial vendo meia dúzia de empresas e esquece que o Brasil é composto por 20 milhões de empresas de muitos tamanhos. Então, acho que é muito claro dizer que as empresas médias, pequenas até grandes fazem nada essa pauta. Das empresas, vamos dizer, maiores, empresas de referência, que são poucas empresas, mas eventualmente são aquelas que têm mais emissões de gás de efeito estufa. Muitas fazem mais do que faziam antes, mas ainda bastante insuficiente. Então, são pouquíssimas aquelas que estão fazendo um trabalho alinhado com as necessidades. Existe um órgão chamado Science Based Target, que você estipular, um órgão que aprova as metas de redução de emissões baseado na ciência, né, não em achismo. E eu não lembro o número de empresas brasileiras que estão com as metas aprovadas, mas, enfim, são 20, 30, ou seja, nada. Urgentíssimo, não tem, está muito próximo do ponto de não retorno. Passando esse ponto, não tem mais solução nenhuma, nem que se as pessoas, enfim, se conscientizarem ao extremo, não dá mais, aí passa a ser reversível, por isso que é super urgente. Várias partes do planeta se tornam inabitáveis. Com essas partes se tornando inabitáveis, as pessoas que hoje lá moram precisam se mover para outros lugares. Então, você tem um problema de refugiados. É um problema gigante. A gente está falando de, talvez, um estudo do Banco Mundial de 300 milhões de refugiados. E aí, para onde que essas pessoas vão? Em cada lugar que elas entrarem, dá um desequilíbrio no mercado de emprego, dá xenofobia, violência, etc. É um problema social grande. Tem cidades e países que vão literalmente afundar. Bangladesh é um deles. Tem mais de 100 milhões de pessoas lá afunda por causa do aumento do nível do mar. Então, tem problemas de doenças que hoje tem vários vírus que são congelados no permafrost, né, que é a camada de gelo ali na região polar, que no degelo esses vírus são liberados. Então, tem problemas de pandemia. Então, enfim, os problemas são muito sérios. E uma vez que, por exemplo, descongela uma calota polar, ou parte dela, não se recongela de novo. Então, uma vez que isso é um problema sério ali. Tem, por exemplo, a floresta amazônica, se continuar do jeito que está, a gente passa por um processo de savanização. Então, deixa de ser floresta, passa a ser savana. Ao acontecer isso, muda o regime de chuvas completamente. A gente passa a ter, hoje, o Brasil uma potência agro, vai passar a ser um grande problema, porque a gente não vai mais ter o mesmo regime de chuvas. Então, enfim, os problemas são bem sérios e são sociais. Está muito claro que existe uma demanda muito grande para soluções na área, vamos dizer, nos assuntos ESG. E, portanto, há empresas que estão estudando soluções, algumas que já foram lançadas, outras estão, enfim, nas garagens ainda, mas eu acho que está muito claro que há muito dinheiro buscando soluções tecnológicas para endereçar problemas, enfim, problemas ambientais e sociais. Não adianta ser a vontade de um ou dois, ou ser a vontade do C-Level, enquanto a empresa toda continua tomando decisões baseadas na forma que era anteriormente. Então, essa transformação cultural ela é essencial. Então, não adianta uma empresa, de repente, estipular, falar uma bobagem aqui, mas só para constar. Uma empresa fala assim, olha, a partir de amanhã a gente vai fazer coleta seletiva de lixo. Não vai dar certo, né? As pessoas não vão respeitar, e não é só isso, e etc. As pessoas têm que entender por que algumas atitudes estão sendo tomadas. Então, empresas que tentam implementar uma agenda ESG a partir das práticas, provavelmente não dará certo. Ela precisa promover isso a partir da cultura. E quando a cultura está implementada, a prática é muito mais fácil e ela acaba sendo perene. Mas acho que tem alguns mitos que eu acho que são os principais, né? Então, o mercado entende ESG numa dicotomia que é uma falácia, que ou você vai ser rentável
ou você vai ser responsável, como não fosse possível unir as duas coisas. Então, muitas vezes o investidor, por exemplo, diz, não, eu não quero investir em fundo ESG porque são empresas que, enfim, não perseguem lucro, não dão dinheiro, não são rentáveis, o que não é verdade. Então, enquanto prevalecer essa mentalidade de que ser responsável onera os resultados financeiros, a gente vai estar em maus lençóis. Além disso, a gente tem uma questão muito mal resolvida no ESG aqui, que é um reducionismo de agenda enorme. Então, quando a gente fala de questões ambientais, basicamente o mercado trata do mercado de carbono, e ponto. Né? Não fala de água, não fala de biodiversidade, não fala de muitas coisas, mas entende que está falando sobre questões ambientais. No caso das questões sociais, a mesma coisa. Quando se fala de diversidade, mesmo assim, muito focado em diversidade de gênero, o mercado entende que está tratando das questões sociais. Mas não fala de desigualdade social, não fala de acidente no trabalho, não fala de proteção de dados, não fala de um monte de coisas. Então, esse reducionismo da agenda do ESG, ele precisa ser combatido.